Salve, salve galera, Ande pelo Mundo na área. E hoje eu tô aqui no meio do mato, imagine numa montanha, a última casinha lá no fundo que só tem árvore. E eu tô fazendo uma reforma nessa casa e eu tô aqui para mostrar para vocês hoje como que é a membrana de impermeabilização. Tô entrando aqui, vou virar a câmera. A gente sempre fala que aqui se chama waterproof, mas é uma membrana de impermeabilização. Esse aqui é o banheiro, tá bem escuro, a gente não tem luz ainda. O que aconteceu? No mais cedo na semana, eu vim aqui e eu fiz isso com cimento. Outra vez eu te mostrei como coloca de isopor, só que aqui no caso precisou ser cimento porque era tudo fora de medida, não deu para fazer. Então esse aqui vai ser o banheiro, tem a parte de fora do chão do banheiro e aqui a shower. Então o que eu fiz? Eu só vim aqui, passei um aspirador em tudo, garanti que esse meu cimento tá bem com queda certinho. E agora eu vou pegar os produtos para vocês. São esse daqui, a gente chama de Waterproof Mapei, que é o Mapegun. Depois a gente tem outras marcas também, de Ardex, tudo. Como que ele funciona? Ele é como se fosse uma tinta, vou abrir aqui. Ó, ele é uma tinta bem grossa, é muito parecida com tinta de pintura mesmo, só que ele é uma borracha quando ele seca. E depois eu vou colocar essas membranas. Essas membranas lembra muito o papel TNT lá do Brasil. Olha aí eu fazendo a sujeira. Eita, isso aqui gruda e nunca mais sai. Mas é uma manta TNT aqui no Brasil que a gente chama. É bem maleável, bem tudo. Então eu vou usar essas mantas para cobrir todos os buracos. Eu acabei de aplicar o Prime. O que é? Como se fosse aquelas colas brancas de escola, sabe? Aquela cola tenaz que pelo menos na região a gente chama de tenaz. Aquela cola com água, é um látex. O intuito disso aqui é só para arrancar o pó. Então eu já tinha passado o aspirador ali. Então agora só passei essa colinha, esse Prime, justamente para acabar com toda a poeira e garantir que eu não tenho nada embaixo da minha membrana, que ela vai grudar muito bem na... Isso aqui chama Villa Board ou Cement Board. A partir de agora eu vou começar a cortar as bandagens, vou mostrar para vocês como funciona toda a parte da bandagem. E se você chegou até aqui no vídeo, já solta o like, se inscreva no canal, que isso me ajuda muito mesmo, principalmente agora que eu estou começando, né? A partir de agora os materiais que eu vou usar no processo é um pincel, um rolo e essa bandagem que é o TNT lá do Brasil. Como que eu começo? Eu vou começar, o que eu gosto de fazer, já começo cortando essa bandagem em todos os cantos. Porque o que acontece? No meio da placa eu não tenho necessidade de ter isso aqui porque a placa não move. Mas em junções e cantos o que acontece? Aqui a casa é projetada para mover. Então ela vai mover muito e se eu tenho só uma tinta ali por cima ela quebra. Então, por isso que eu tenho essa bandagem, vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem. Ela é extremamente maleável e ela estica, ó, esticou de um lado, esticou do outro e ainda assim ela consegue voltar ao formato original. Então, ou seja, como a minha casa aqui move todos os cantos, imagine que eu tenho ela coberta de tinta, ela vai ficar assim, ó, movendo para um lado para o outro e não rasga. Então, por isso que eu coloco isso daqui em todos os cantos e qualquer junção, para evitar tipo risco de vazamento. Vou começar ali. Já trago o balde aqui perto. E o que eu gosto sempre começar por todos os cantos. A altura, por definição aqui na Nova Zelândia, é no mínimo 2 metros de altura dentro da shower ou 20 centímetros acima do cano de água. O cano de água está aqui, ele deve estar 1,80. Então, se eu for 2 metros, eu vou até quase bem perto do teto. Então, vou deixar uns 2, 3 dedos do teto, que eu não quero encostar nenhum waterproof lá, que ele já está pintado. Eu venho aqui e já começo a medir todos os cantos. Assim, muito por cima, se sobrar um pouquinho eu corto, não tem problema. Aqui eu tenho uma saboneteira. E mesma coisa da saboneteira, eu vou mostrar para vocês bem de perto. Primeiro eu vou cortar mais ou menos assim do tamanho da saboneteira. E depois eu venho mostrar aqui como que eu faço no pincel. Mas o básico, 4 cortes maiores do que eu preciso, comprido na saboneteira. E eu já venho com a membrana de impermeabilização para colar. Esse aqui é o recesso. A tesourinha
vamos pôr leopardo rosa, sempre no bolso. O que eu gosto de fazer? Eu faço 4 pedacinhos assim, quadrado, para colar nesses cantos, que é um dos meus maiores pontos fracos no waterproof, é sempre os cantos. Então eu já venho, eu faço os 4 cantos, por dentro e por fora. Garantir bem que tem bastante waterproof ali, até nos cantos internos, onde ele não vai encostar a bandagem, só para ter a maior segurança, tá? Que isso daqui é a parte mais fraca do waterproof. Então eu vou colocar aqui mais ou menos o limite do corte, onde que é a saboneteira, dobra as pontinhas para dentro, e aí eu venho só grudando. Sempre waterproof, bandagem waterproof. Gasta um pouquinho mais onde você coloca a bandagem, que você vai passar tipo 2 vezes, mas a bandagem tem que estar colada na parede, sabe, para garantir. Bom, agora que eu garanti que meus cantos estão feitos, eu vou começar a fazer os meios. E lembrando que toda junção interna ou externa, essa bandagem ela tem que estar bem grudada, bem vincada, bem feita. Porque o que acontece? Eu vou colocar meu piso aqui depois, e o piso é como se fosse um vidro, uma faca. Eu posso cortar. Então se eu tenho uma barriguinha exagerada, super exagerado, assim ó, bem grande, a hora que eu colocar o piso vai bater e rasgar isso. Então por isso que tem que estar sempre bem colocado, bem deitado. Então eu coloco a parte de dentro. E eu já vou aqui, ó, sempre com os dedos, ou se não quiser sujar o dedo, a ponta da tesoura, mas lembrando que a ponta da tesoura pode rasgar. Coloquei a parte do fundo. Aqui essa sobrou e essa aqui sobrou. Eu venho e eu corto bem no limite aqui, ó, onde que eu tinha feito uma bandagem já para cuidar, ó. Uma para fora e a outra aqui mesma coisa. Tá muito grande, eu vou cortar um pouquinho desse excesso. Daí agora eu venho aqui, ó, e coloco por dentro. Mesma coisa, ó, dobro um lado para cá. E aqui dentro ela fica um pouquinho enroscada, mas é só encostar ela de novo. Ó. Esse aqui é o visual, tem que estar bem marcado, bem certinho. Daí você já pode vir com o waterproof para garantir que ela vai colar. Agora eu vou mostrar esse cantinho que está bem visível na câmera. Então, ou seja, eu dei a volta nas bandagens, sempre sobrepondo. Ela sobrou um tantinho, teoricamente era só cobrir aqui. Mas como eu gosto de trabalhar sempre com overlap, que é cobrir uma por cima da outra, para garantir, eu venho aqui, eu coloco a bandagem já no canto que eu preciso. Bem certinho, ó, eu vou empurrando para dentro. Vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando. Acho que tá muito curta, eu vou jogar mais um pouquinho para lá. Ó. Lembrando que os cantinhos sempre tem que estar bem feito, tá? Que é os cantos que é a maior probabilidade de vazamento, ó. Eu vou colocando. Aqui sobrou muita bandagem, eu vou pegar esse pedaço e vou usar em outro lugar depois. Colocando aqui, ó. Bateu, ficou um pouco alto. Venho aqui, corto o cantinho. Jogo para um lado. E começa a arrumar na bandagem. É bem chatinho de fazer, viu? Parece fácil, mas na hora que você tá aqui, ela é grudada. E daí você começa a sujar o dedo, sujar a mão. A tesoura já não corta mais por causa da manta emborrachada, tudo. Daí eu meto um cortinho aqui por dentro, ó. O que eu fiz? Eu só cortei os dois lados um pouquinho. E não cortei até o fim, tá? Porque o último cantinho lá eu não quero um corte. Não quero rasgado. Então aqui tá um pedacinho sobrando. E já era, agora é só
Passar bastante o waterproof, bem caprichado, sem excesso, tipo, essas gotas aqui, ó, é problema, tá? Então você tem que espalhar bem com o pincel, porque essas gotas, se elas ficam mais altas, ela levanta o piso, né? Daí o cara tem que arrumar tudo na massa, dá uma trabalheira bem grande. Bom, para fazer o recesso é só isso. Tem gente que demora bastante tempo, mas é para demorar uns 5 minutinhos fazendo ali tranquilo. E agora depois de fazer o recesso, eu começo a fazer todos os outros cantos para formar tipo o esqueleto do banheiro. E vem comigo. Aquele pedaço que sobrou, eu vou fazer tapar o buraco do registro da shower, que a gente chama de mixer. Então eu pego ele, eu dobro ele em 4. E eu meço mais ou menos assim, ó, 1/4 do tamanho ali. É bom que fique menor. Aí, ó, cortar uma biqueta aqui. E a hora que eu abro, ele vai estar assim. Talvez esteja um pouco pequeno, mas é bom que ele entre forçado. Para garantir que ele tá bem vedado. Então, é isso aí. Ele entrou, eu venho, passa bastante waterproof. E deixa a bandagem bem esticadinha, que ela, como eu estiquei muito ela pra ela caber, ela fica cheia de ruga. Daí você vai passando a mão assim pra tentar evitar essas rugas o máximo possível. Então, a partir de agora eu vou fazer os outros cantos. Muita gente pega o pincel, passa aqui no vão, passa de um lado, passa do outro para colocar a bandagem. Eu acho que é muito mais rápido utilizar o rolo. Então, dou aquela boa melecada no rolo, até mais ou menos na onde eu quero. Mesma coisa dos dois lados, eu já espalho bem ele. É um líquido bem grosso, tá? Então você vai ver que não rende muito. Até mais ou menos bem perto da onde eu quero. E agora, como o cantinho ele é muito importante, eu venho com o pincel bem cheio e daqui de baixo, ó, eu vou espalhando o waterproof lá dentro do canto. Lembrando que essas paredes são todas chapa, tá? Então é uma chapa aqui e outra aqui. E essa chapa vai mover muito. Então, tendo bastante waterproof lá, eu pego a bandagem, divido ela meio que no meio, metade para uma parede, metade para outra. Começo lá por cima. Coloco só o meio e não coloco os cantos. Ainda, ó. Sempre o dedo no meio para garantir. O lugar mais importante é o canto. Ó, eu não tô apoiando ela dos lados, só tô colocando o meio. E agora eu venho assim, ó, puxando.
Bom, basicamente isso aqui é o mínimo esperado. Eu passei a bandagem em todos os cantinhos ali, todas as junções, no chão também. E agora eu vou fazer o ralo. Depois que eu fazer o ralo, eu vou colocar também uma membrana daquela cobrindo o chão todo. O que que acontece? Eu estou num apartamento aqui e eu fiz concreto. Como a casa move muito, esse concreto pode quebrar. Então, por isso eu vou colocar uma bandagem, mesmo que ele quebre por baixo, a minha bandagem vai estar coberta de waterproof e ela não vai rasgar, né? Então, toda essa parte está pronta, o niche também está pronto, que é a saboneteira, e eu vou mais ou menos naquela altura. Como que eu fiz? Fiz duas maneiras diferentes. Essa parede tinha que passar parafuso no meio, então o que eu fiz nela? Eu pintei ela inteira, colei a bandagem e passei por cima. Outra opção é fazer igual eu fiz dos lados, passo o pincel, coloco a bandagem, passo o pincel de novo, e agora vem com o rolo tudo, rolando toda a parede. Mas para mim é muito mais rápido fazer desse jeito, porque eu pinto a parede uma vez só e depois eu só dou a segunda demão. Aqui eu tenho que usar 2, 3 vezes o pincel, então demora um pouquinho mais. Vou fazer aquele chão, vou dobrar as escadas tudo e na saída do banheiro vou fazer toda essa parte. Tu trabalhando como Tyler aqui sempre vai trabalhar num ambiente confinado, sujo. Eu tô até usando blusa porque se grudou no pelo do braço vai arrancar os pelos. É bem na cara, altas vezes eu tava passando, espirrou na cara, tive que tirar a barba. Então é bem complicadinho. Então galera, esse aqui é o visual esperado. Deixa eu pegar minha luz aqui. Aquela hora tinha acabado a luz, eu não quis trocar, porque eu tava todo sujo de waterproof. Eu não cheguei até em cima, que não necessita. Por regra, 20 centímetros acima da linha do cano, ou 2 metros de altura, eu já atendi isso. Tá todo aqui, todo o canto também tá com bastante waterproof, bem certinho. Na parede, onde tá com tinta, tava pintado de branco, ele não cobre muito bem. Então amanhã eu vou voltar aqui e vou dar a segunda demão. O nicho ali também tá bem vincado, bem certinho. Fiz a escada, passei uma bandagem tudo ali, porque como é apartamento eu não quero vazamento. E aqui no chão eu também fiz o canto já. Mesma coisa, é só dobrar o TNT e passar, é bem simples. Demora um tempo, é simples, mas requer bastante capricho. O ralo, eu dobrei as bandagens para dentro do ralo ali. E agora eu vou rolar o chão, vou para outro banheiro, que eu tenho um banheiro exatamente igual esse. Deixa eu até mostrar aqui a casa, tô com o meu colega ali trabalhando. Deixa eu ver isso, ó. Aqui são 2 unidades, bem no fundo. Opa, tá trancada ali a porta. Vou chegar. Ô Ronaldo, tô chegando, hein, Ronaldo? Ó a bagunça do cara aqui, ó. É nada, fui eu que deixei bagunçado para limpar. E ele já tá fazendo a mesma coisa que a gente fez do outro lado ali. Isso aqui é mais um exemplo de uma manta de waterproof. Eu já comecei a fazendo todos os cantos. Então os cantos estão prontos. Onde eu tinha parafuso eu também já fiz. E agora eu tô fazendo a parte do ralo aqui embaixo. Tem até tirar a bandagem aqui. O que eu fiz? Eu passei uma bandagem de lá pra cá e cobri o cano. Essa segunda que eu tô colocando, eu tô só sobrepondo ela. E amanhã na segunda demão eu vou cortar esse ralo e vou fazer. Então basicamente é só passar o waterproof embaixo, vir com um pincel cheio, o waterproof em cima de novo. Às vezes você passa, a bandagem não absorve tudo que tem que absorver, você tem que passar um pouquinho mais de waterproof para garantir que tem uma aplicação bem feita. Lembrando sempre também de apertar bem os cantos. Então, fiz essa daqui, vou fazer o restante dos cantos, depois eu vou rolar o resto da parede para terminar tudo. Bom, esse aqui é um dos banheiros que já foi terminado, eu fiz o chão inteiro dele, fiz a parte da shower ali dentro, o recesso, os registros de mixer. Então, essa daqui é a primeira demão ainda, e aí depois eu vou voltar. E olha que interessante, o ralo ali, eu cobri o ralo inteiro, porque depois eu só chego e corto ele. Então, esse é o visual de uma primeira demão de waterproof.